Como a gente acabou aqui de informar, as sessões já foram abertas, né, agora pela manhã, e então a gente vai ter a noite, dia das eleições nos Estados Unidos, ocorrerá de acordo com o horário de cada região e também do fechamento das urnas de leste a oeste. A CNN fez uma projeção de quem vencerá as eleições conforme os dados estiverem disponíveis. Enquanto alguns estados podem ser projetados logo após o encerramento das urnas, outros podem levar horas, como os estados pêndulo, que não têm uma inclinação partidária consistente. A contagem de votos deve acontecer de forma que o ex-presidente Donald Trump, candidato republicano, possa ver seus votos crescerem rapidamente após o fechamento antecipado das urnas, principalmente se houver projeções para os estados republicanos mais populosos, como Flórida e Ohio. Alguns dos maiores eleitores da vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata, têm urnas que fecham mais tarde, incluindo Califórnia e Nova York. Agora a gente vai observar quando as urnas fecham e quantos votos estão em jogo em cada hora, isso pelo horário de Brasília. 9 horas da noite, as urnas fecham nos primeiros 6 estados, incluindo a Geórgia, que tem 16 delegados e figura do sistema eleitoral americano. Em algumas partes de Indiana e Kentucky, as urnas fecham mais cedo, às 8 horas da noite. Levará algum tempo para projeções, mesmo em alguns estados que têm maior tendência para votar no Partido Democrata ou no Partido Republicano. A maioria das urnas fecham na Flórida às 9 horas da noite, pelo horário de Brasília, mas na região de Panhandle fecham às 10 horas da noite e nenhuma projeção estadual ocorrerá antes que todas as votações terminem no estado. O secretário de Estado da Geórgia disse que até 70% dos votos poderão ser contados até às 10 horas da noite devido à votação antecipada e ao pré-processamento das cédulas enviadas pelo correio. Às 9h30, o que acontece? As urnas são encerradas em outros estados, como a Carolina do Norte, que é um dos estados pêndulo, assim como em 2 estados republicanos. 21 delegados pendem para Trump, de Ohio e de Virgínia Ocidental, e 16 delegados indecisos na Carolina do Norte. Total com as urnas encerradas até às 9 horas e 30 minutos da noite de hoje. 49 delegados inclinam-se para Trump, 16 delegados para Kamala, 32 delegados de estados pêndulo. O que acontece então às 10 horas da noite? As urnas fecham em 17 estados, incluindo a Pensilvânia, que é o mais populoso dos estados industriais da chamada Muralha Azul. Estados que tinham tendência majoritária no voto no Partido Democrata, que Trump está tentando retomar dos democratas depois de vencê-los em 2016 e perdê-los em 2020. As urnas fecham em Michigan e Texas neste horário, mas em alguns condados não finalizarão antes das 11 horas da noite. E aqui a gente tem a divisão de delegados por cada localidade. Às 10 horas e 30 minutos, as urnas fecham em Arkansas, que tem 6 delegados que provavelmente devem apoiar Trump. As urnas estarão fechadas em metade dos estados americanos às 10 horas e 30 minutos. Total com as urnas encerradas às 10h30. Então, a projeção já feita para esse horário é 129 delegados para Trump, 94 delegados para Kamala, 51 delegados de estados pêndulo. Às 11 horas da noite, as urnas fecham em 15 estados, incluindo Arizona, Michigan e Wisconsin, 3 estados pêndulo. As urnas também são fechadas em alguns dos estados mais populosos, como Texas e Nova York. E qual é a projeção, então, com as urnas encerradas até 11 horas da noite? 202 delegados inclinam-se para Trump, 148 delegados inclinam-se para Kamala, 87 delegados de estados pêndulo. Meia-noite de quarta-feira, já na virada de terça para quarta, as urnas são fechadas em 3 estados, incluindo o último estado pêndulo, a Nevada. E aqui a gente tem a projeção de 10 delegados que pendem para Trump, incluindo Utah e Montana, 6 delegados do estado pêndulo Nevada. Como ficaria aí o total de delegados para cada lado, com as urnas encerradas até meia-noite, isso de acordo com a projeção
do canal CNN. 212 delegados inclinam-se para Trump, 148 delegados inclinam-se para Câmara, 93 delegados de estados pêndulo, ou seja, ninguém sabe para que lado vai. 1h da madrugada de quarta-feira, já amanhã, dia 6. As urnas são fechadas em 4 estados, o que pode significar contagem de votos favorável para os democratas. 4 delegados pendem para Trump, como é o caso de Idaho. 74 delegados pendem para a Câmara, incluindo Califórnia, Oregon e Washington. Total, com as urnas encerradas, a projeção da CNN até 1h da madrugada. 216 delegados inclinam-se para Trump, e aqui já há uma virada, tem um erro aqui, não é Trump, é Câmara. 222 delegados inclinam-se para Câmara, 93 delegados nos estados pêndulo, ou seja, a projeção da CNN é de uma virada exatamente a 1h da manhã, quando Câmara pode alcançar 222 delegados. Entre 2h e 3h da manhã de quarta-feira. As últimas urnas serão encerradas no estado do Havaí, que tem tendência de votar no Partido Democrata, às 2h da manhã. E no Alasca, que tem tendência de votar no Partido Republicano, às 3 da madrugada. Como é que fica a projeção até às 3h da manhã? Ou seja, para você que gosta de apuração, vai ter que tomar o seu cafezinho, varar a madrugada para acompanhar essa apuração. Às 3h da manhã, a projeção é essa: 219 delegados inclinam-se para Trump, 226 delegados inclinam-se para a Câmara, sendo que 93 delegados são de estados pêndulos. Aí então a projeção até às 3h da manhã, de 9h até às 3h da manhã, repetindo, a previsão é de que haja uma virada pró-Câmara exatamente a 1h da manhã. Muita emoção nessa cobertura das eleições norte-americanas.